Irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João. No primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos estar observando esses 18 versículos. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 18. Antes de lermos, eu gostaria de primeiro lembrar, hoje é um dia de festa. Você veio para uma festa de aniversário. Nós estamos celebrando a Jesus. Como parte dessa celebração, cabe a nós lembrarmos mutuamente por que esse aniversariante merece ser lembrado. Que, aliás, que ninguém nos ouça, mas toda vez que você é convidado para uma festa de aniversário, eu tenho certeza que, assim como eu, você pensa, eu vou ou não vou? Se você não pensa, é porque essa pessoa é tão importante que você nem passa isso na sua cabeça. Mas, às vezes, você pensa, né? Você fala, será que eu preciso ir? Eu espero que essa festa que hoje nós celebramos seja uma daquelas que você nem pensa. Você sabe que o lugar está aqui para celebrar o nascimento de Jesus. Na Bíblia, nós encontramos 4 livros, os Evangelhos, que contam sobre a vida de Jesus, o nosso aniversariante. E no Evangelho de João, nós vemos logo no início, nesse primeiro capítulo, Jesus sendo chamado de o Verbo de Deus. Mas por que João chama uma pessoa de verbo, ou palavra de Deus, como tem em outras versões? O Evangelho de João ele possui 21 capítulos, e o primeiro capítulo é uma introdução lindamente estruturada, uma poesia, que trata de colocar a história de Jesus num contexto cósmico. E aqui, nesse pequeno trecho, ele vai mostrar quando, onde, quem e por que Jesus veio. Então, vamos ler esse texto, então. Acompanhe, por favor, a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. Amém. A Bíblia nos ensina, na verdade, aliás, é para isso que ela está aqui, para nos ensinar. Mas existem alguns trechos que, particularmente, quando eu olho, elas me fazem pensar numa janela, virada para uma paisagem muito bonita, que você passa e você para ali, você para e fica olhando um tempão naquela paisagem. Ou então uma caminhada que você faz, talvez, numa floresta, numa cachoeira, e fica olhando um tempão aquilo ali. Para mim, esse é um texto assim, a gente pode ficar olhando um tempão para esse texto e vendo beleza, e aprendendo através disso. Mas vamos lá, então. Os 2 primeiros versos dizem, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Percebam, irmãos, que, diferente dos outros evangelhos, João não começa falando do Jesus histórico. Ele não está aqui falando sobre João, Maria, magos, pastores, anjos, ovelhas, não. Ele não está falando de manjedoura. Ele trata diretamente do que transcende ao mundo natural. Ele está falando do Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade.
E logo de cara ele usa a expressão no princípio. A mesma expressão, apesar de ser no grego, a mesma expressão que nós vemos no hebraico, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio. João não faz isso sem uma boa razão, né? Ele faz um paralelo direto, né, para mostrar aqui, olha, eu estou falando da mesma coisa. João quer fazer aqui uma afirmação muito importante. Não tenham dúvida, eu estou falando isso sim. É sobre Deus, é sobre Elohim, é sobre Yahvé, o Criador de todas as coisas. Nesse primeiro verso, João não só está afirmando a deidade de Cristo, quando ele fala, ele é Deus, mas ele está mostrando que Jesus é uma pessoa fora da pessoa de Deus Pai. Olha aí a nossa lição da EBD da semana passada, não é verdade? Falávamos sobre isso. Então, observe, irmãos, como eu falei, esse texto ele vai falar sobre quando, onde, quem, porquê. E aqui você já vê quando. Quando? No princípio, antes de que tudo fosse criado, ele estava lá. Ele estava lá. Onde? Onde ele estava? Se não havia espaço, tempo, matéria, onde ele estava? Ele estava com Deus. Ele estava junto a Deus. Ele era Deus. Aí você pode falar, tá, você falou, mas não definiu. Irmãos, a gente jamais vai conseguir definir exatamente a Trindade, ou como ela funciona, né, especificamente, mas a palavra nos deixa claro que, antes de todas as coisas, Jesus estava lá, o Verbo estava lá, e estava ao lado de Deus, junto com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o verso 3, ele declara que Jesus não estava apenas observando e aplaudindo da forma maravilhosa como todas as coisas estavam sendo criadas por Deus Pai. Não. E nem aqui ele está dizendo que o papel de Jesus é secundário. Também não. João mostra que Jesus é o meio pelo qual todas as coisas vieram a existir. Ele é a única condição para que a criação aconteça. E aqui a gente pode começar a responder a pergunta, por que chamar Jesus de Verbo ou Palavra de Deus? Observe, irmãos, lá no primeiro capítulo de Gênesis, em vários versos, vocês vão ver que as coisas foram criadas através da Palavra de Deus, da ordem de Deus. No verso 3 do capítulo 1, haja luz. Deus fala, haja. Ele usa um verbo aí. Verso 9, ajunte-se a água debaixo do céu em um só lugar. Verso 11, que a terra produza relva. 20, que as águas sejam povoadas. 26, façamos o ser humano. É a ordem de Deus que faz com que as coisas surjam. Então, logo, se o meio pela qual tudo se fez é a palavra que sai da boca de Deus, e se João aqui diz que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, logo, o próprio Jesus é a palavra de autoridade que se origina no Pai e que materializa a vontade do Pai na criação. Vamos aos versículos 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. É interessante observarmos aqui, meus irmãos, que a vida, enquanto valor temporal, a vida de um animal, de uma planta, de uma pessoa, assim como o valor eterno, a salvação em Jesus Cristo, toda vida subsiste em Jesus. Para que haja vida, e não importa qual vida você está falando, qual tipo de vida, ela só existe em Cristo. Se você tira Cristo dessa equação, tudo desmorona, não há vida, não há nada. Jesus é a vida. João também faz um paralelo da luz aqui com a própria existência da vida, né? Ele fala, a luz resplandece nas trevas. A vida estava nela e a vida era a luz dos homens. Se a gente olhar a luz biologicamente, e se vocês deixaram um professor de biologia pregar, a gente vai lembrar aquilo que eu falei numa outra pregação. Biologicamente, a gente sabe, a luz ela é necessária para a fotossíntese, as plantinhas se alimentam assim e nós nos alimentamos das plantinhas ou de bichinhos que comem plantinhas. Então, você vê que a energia que você tem no seu corpo veio da luz. Para que haja vida, é necessário que haja luz. Se você fizer uma análise não biológica, mas pensar antropologicamente,
você vai observar que, inclusive nos contextos do Velho Testamento, a luz relembra a segurança. Você vê que o sentinela, durante a noite, ele aguarda que o que chegue? A luz, que chegue o dia. O sentinela tem medo, ele está ali, no muro da cidade. E qual é o problema de não ter luz? Ele não vê o perigo que pode ser iminente. Então, a luz também é um símbolo de segurança e paz. A luz traz clareza aos nossos olhos, nos mostra o que vem de longe. A ausência da luz é sempre sinônimo de um potencial perigo. E aí você observa que, bem no finalzinho, as trevas não prevaleceram contra ela. Você vê aqui, meus irmãos, que todo mal, todo medo e toda incerteza que a escuridão pode abrigar vai se desmanchar diante da luz que veio da parte de Deus. Jesus é a luz que vai trazer a paz, a vida e vai garantir a paz e a vida. Do verso 6 ao verso 9. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Então vamos lá. João aqui, ele está falando não sobre si mesmo, não sobre ele, João, mas ele está falando sobre o primo de Jesus, João Batista. E aqui ele fala, confirmando em seu evangelho, que o ministério dado a Deus por João, de preparar o caminho para Jesus, era um ministério muito importante. Não foi algo pequeno ou irrelevante, mas uma parte importantíssima para o plano de redenção de Jesus. João Batista, pela sua pregação, preparava Israel para algo novo e diferente aos olhos do povo, algo que eles nunca tinham imaginado. E era algo que Deus faria através de Jesus. O testemunho dele, assim como todo testemunho dado por qualquer cristão, desde aquela época até hoje, segue a mesma finalidade: apresentar a luz que traz vida para todo aquele que está morto e na escuridão. E assim, essas pessoas encontrem arrependimento e fé. O testemunho, o apóstolo faz questão de diferenciar a natureza de Jesus e de João Batista. Observem lá, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Enfim, assim como a função do seu testemunho, a natureza diferente de João Batista e Jesus é algo importante de ser destacado, né? João aqui faz questão de falar, olha, não é a mesma coisa. Eu sei, vocês não tinham profetas há muito tempo. E, de repente, aparece essa voz que clama no deserto, João Batista. E vocês ficam assombrados com a autoridade dele ao falar, a chamar para o arrependimento, a batizar pessoas. Mas vocês estão admirados com ele? Mas ele não é a mesma coisa de quem eu estou falando. Ele é grande? Há alguém totalmente diferente. Utilizando das palavras de Calbart, né? Deus é totalmente outro. Ele é outro. A mensagem é essa, mas de quem eu estou falando é outro, totalmente outro. Aquele que leva a mensagem não é a mensagem. João não era a mensagem. Ele não tem os atributos gloriosos da mensagem. O seu rosto pode brilhar, ele pode resplandecer como o de Moisés ao trazer a mensagem de Deus ao seu povo, mas depois vai desvanecer. João, ele serve a luz, mas ele não é a luz. A verdadeira luz, ela é totalmente divina. Seus raios, eles atingirão o mundo, trazendo vida onde antes não havia. Graça comum, graça salvadora, todo tipo de graça se expressará por sobre toda a humanidade, através da história, como resultado da chegada dessa luz. Então, observe, meus irmãos, que quando nós falamos que Jesus é o Verbo, também falamos que Jesus é o Evangelho, ele é a mensagem, ele é o único que pode ser mensagem e mensageiro ao mesmo tempo. Mesmo João não poderia fazer isso, mas ele é, porque ele consegue conter nele toda a glória e toda a majestade do Deus que enviou essa mensagem. Verso 10 e 11 diz, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O Filho de Deus se apresentou através da criação
a palavra que criou todas as coisas, ele se apresentou. Ele também se apresentou através da lei dos profetas. A palavra que ensinou e que também trouxe esperança. Tudo apontava para aquele que agora se apresentava diante da humanidade, mas eles não reconheceram ou não receberam em seus corações. O povo de Israel, dentre todos os povos, deveriam ser capazes de discernir que aquele que caminhou entre eles era o Messias prometido, mas seus olhos e ouvidos estavam fechados. Mas observa, a partir do verso 2 nós vemos que nem todos os olhos e ouvidos permaneceram fechados. Verso 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de lhes serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui João declara de forma muito explícita que aqueles que Deus chama para ser o seu povo serão capazes de reconhecer e amar o Verbo. E eles não estão reduzidos aos nascidos dentro de Israel. Isso ampliou. Mas aqueles nascidos pela vontade única e exclusiva de Deus. Então, observe, irmãos, o reconhecimento, aqueles que ouvirão a voz do pastor, essas ovelhas, essas serão iluminadas pela luz que vem, pela palavra de Deus, e terão assim vida. E o verso 14, esse lindo verso diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso bonito, né? Eu sou apaixonado por esse verso. Novamente, eu sou professor de biologia. Vocês sabiam que o DNA humano, ele, se esticar ele direitinho, assim, todos os cromossomozinhos e tal, ele tem mais ou menos 2 metros. E ele fica guardado dentro da célula numa estrutura chamada núcleo celular, que tem mais ou menos 6 micrômetros. Para pensar. 6 micrômetros guardam 2 metros. É mais ou menos assim, se você comparar, é como você guardar 40 quilômetros de linha de costura dentro de uma bola de tênis. É fantástico, é algo incrível. E, de verdade, isso sempre me assombrou. Eu sempre achei isso fantástico. Como é que algo tão grande, tão importante, pode caber num espaço tão pequenininho? E o que isso tem a ver com o verso 14? Acho que você já entendeu. Queridos, infinitamente mais assombroso é a encarnação de Jesus. Aquele que é infinito em glória e poder, onde toda a criação subsiste e de onde toda vida e luz e matéria se originou, foi capaz de se reduzir a ponto de se fazer carne num frágil e pobre bebê, numa manjedoura, dormindo junto a animais domésticos, em um curral de um desconhecido. Um filho de carpinteiro que caminhou com pobres e desprezados, não tendo, e pelas palavras dele, não tendo nem onde reclinar a sua cabeça. Imagina, o grande Verbo de Deus conseguiu se colocar dessa forma dentro de um ser tão frágil. Isso é muito mais assombroso, isso é fantástico. Mas não para por aí. Ele fez questão de vir como Emanuel, Deus conosco. O texto fala aqui, habitou entre nós. Todos sabemos, né, ou pelo menos muitos aqui sabem, que essa expressão, habitou entre nós, a tradução dela pode ser também tabernacular, né? É como se transformar na tenda do tabernáculo que existia no meio do povo enquanto peregrinava no deserto. E o que acontecia naquela tenda? Ali havia a presença de Deus. Então, Jesus tabernaculou. Ele esteve ali, entre o seu povo, no meio do seu povo. A presença dele ali. Uma habitação simples e temporária. Assim como era a tenda ainda não era o grande templo construído por Salomão. Era uma pequena tenda, algo simples, temporário. Assim foi o corpo de Jesus também. Uma habitação simples e temporária, enquanto ele peregrinou entre os homens. Uma habitação simples e temporária, mas que aproximou Deus do seu povo de uma forma jamais vista. Mas em Cristo, quando nós observamos o que Cristo fez, existe algo mais.
Graça e verdade estão juntas de uma forma abundante. Não há necessidade de ter medo, não há necessidade de intermediário. O próprio Deus permitiu ser tocado. E por que eu falo em medo intermediário? Quando a gente fala do tabernáculo no meio do povo, a gente tem que lembrar que o povo estava ali, a presença de Deus na forma daquela nuvem descia até o tabernáculo. E você falava, olha, Deus está ali. Mas havia medo. O povo tinha medo. Sabiam que não podiam entrar lá e tocar naquilo lá. Sabia que havia necessidade de ter um sumo sacerdote para fazer a mediação. Aqui não. Aqui o homem tocou em Deus. Uma mulher tocou na barra de sua veste, desejando ser curada. O próprio Deus tocou nos olhos de um cego e o curou. Ele permitiu que outra lavasse os seus pés e enxugasse com seus próprios cabelos. Deus se permitiu tocar. E nenhuma dessas pessoas morreram. Verso 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Irmãos, alguns estudiosos aqui, eles afirmam que algumas pessoas naquele período do ministério de João Batista tenham talvez estimado João Batista exageradamente. Por isso a importância que o evangelista João aqui tem de reafirmar a diferença entre o profeta e o Cristo. Não apenas como alguém maior, mas como sendo o próprio Deus, nas palavras do próprio João Batista. João aqui ele faz questão de colocar, né, as palavras do próprio João Batista. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Verso 16 a 18 diz então: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graças, de sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai. Esse é quem o revelou. Nesses versos finais, João mostra que a palavra de Deus, a sua lei, dada em Moisés, agora ela ganha corpo, ela ganha profundidade, ela ganha plenitude em Jesus Cristo. Jesus fala que ele não veio para acabar com a lei, para negar a lei. Ele vem cumprir a lei. E mais do que isso, ele veio dar vida, graça e verdade à lei. A lei que antes trouxera os parâmetros de justiça de Deus, que apresentou o seu caráter santo para aqueles que eram chamados de seu povo, essa lei ela é completada pela plenitude de Deus que subsiste em Jesus. Ele que traz consigo não apenas santidade e justiça, mas graça e verdade. E o último verso encerra nos apontando o Deus unigênito, Jesus Cristo, apenas Ele, como aquele que revela Deus aos homens. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Irmãos, algumas pequenas aplicações. Jesus é o Verbo de Deus. Ele é a própria vontade de Deus manifesta. Ao longo desse ano, eu pude ter algumas conversas sobre vida cristã com alguns dos meus alunos que se identificam como evangélicos, como cristãos, né? E até digo com tristeza, né, que às vezes algumas dessas conversas pareciam mais evangelismo do que algum tipo de discipulado. Uma vez uma aluna me perguntou, no meio do ano, ela me perguntou assim: professor, como eu descubro a vontade de Deus na minha vida? Boa pergunta. Uma adolescente perguntou isso. E eu lhe disse para que ela se dedicasse à leitura da Bíblia. Deus falaria com ela através da sua palavra. Mas só isso? Ela ficou com aquela cara assim, né? Só isso? Irmão, se você está em Cristo e tem se esforçado para conhecer mais dele através da palavra dele, tenha certeza, você está caminhando com ele. E está caminhando para estar bem no centro da vontade dele. Essa é a vontade do Senhor, que você o conheça cada dia mais. Uma segunda aplicação. Pensando aqui, minhas palavras, os meus desejos, as minhas opiniões, elas até dizem alguma coisa a respeito de mim. Vocês podem tirar conclusões sobre, né, a meu respeito, a partir do que eu falo e das coisas que eu gosto e das coisas que eu penso. Mas elas jamais guardarão todos os aspectos de quem eu sou. Porém, o Verbo de Deus,
sua vontade e opinião a respeito dele mesmo é a perfeita expressão de si mesmo. Hoje encontramos cristãos progressistas, tentando reescrever a mensagem do Evangelho, tentando agradar os ouvidos desse mundo, dissociando a mensagem do verdadeiro Jesus. E com isso nós podemos afirmar que eles não conhecem o Cristo verdadeiro. E isso leva a uma mensagem falsa. E isso leva a uma mensagem falsa que está em conformidade com o falso Jesus. Eles precisam ser levados à verdade. Continuemos a interceder por essas pessoas. Continuemos a pregar para essas pessoas, para que eles possam realmente conhecer o Jesus, conhecer o Verbo de Deus, para que assim eles possam conhecer também a mensagem. Jesus é a presença de Deus vivo que veio para estar no meio de nós. Não podemos, irmãos, fingir que Cristo não está conosco a todo momento. Talvez você lembre de alguns momentos onde você faz determinadas escolhas que claramente são contrárias à vontade de Deus. E nesses momentos, você tenta fazer como criança, que enfia a mão nos ouvidos, né? Fica lá, para que... Não, Deus não está aqui agora, não. Ele está. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Ele habitou entre nós. E Ele continua habitando ao seu lado. Não finja que Ele não está. Você só está enganando você mesmo. Ele sempre está ao seu lado. Ele está observando você. E Ele sempre está com o braço estendido para te apoiar, para te sustentar naquele momento de fraqueza. Viver como quem vive sem Cristo é tão loucura como aquele cego que foi curado querer andar de olhos fechados. Não faz o menor sentido. Ele foi curado, seus olhos foram abertos, a luz chegou. Por que ele vai andar de olhos fechados? O verso 18, que nós lemos lá em cima, em outras versões ele diz, ao invés de falar que está junto ao Pai é quem o revelou, algumas versões diz o qual está revelando, como se a frase terminasse no meio, né? Então você imagina mais ou menos assim: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai e que está revelando, está sendo revelado. Em inglês, por exemplo, muitas versões mostram exatamente dessa forma. E daí? E daí que é interessante, que é como se João ele deixasse a si mesmo em suspense. Ele está revelando. Para quê? Para convidar o leitor aqui, continue lendo, continue ouvindo, continue querendo saber do que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus. Então, nós somos chamados, irmãos, pelo evangelista João, por Jesus Cristo, a continuar procurando, continuar querendo conhecer a Jesus, saber mais quem Ele é. O verbo eterno, irmãos, ele se fez carne, mas ele permaneceu infinito em glória e poder, e infinitamente capaz de nos maravilhar com sua graça e sua verdade. Que nós todos, irmãos, prossigamos na busca por conhecer e nos deleitarmos a cada dia nele. Vamos orar. Ó Verbo eterno, nós te louvamos, Senhor, pela tua criação, pela beleza que podemos ver em cada flor, em cada árvore, em cada animal, nas montanhas e florestas. Nós te louvamos, Senhor, pela beleza da revelação dada nas Escrituras, pela beleza que vemos nesse texto que fala de Jesus, que mostra o nosso Senhor Jesus como alguém grandioso, mas o maior de todos os humildes. Ó Deus, nos ajuda a te conhecer melhor e que esse conhecimento não traga nada além de desejo de adorá-lo, de desejo de ter uma vida que glorifique o teu nome, Senhor, de desejo de ser como ti. Ó Pai, muito obrigado pelo teu evangelho e nos dá a sabedoria, Pai, para não negligenciar aquilo que tu tem falado em nossos corações. Obrigado, Senhor, por ser Deus Emmanuel. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.